Durante décadas, a expressão teoria da conspiração foi usada para descredibilizar qualquer pessoa que questionasse governos ou instituições poderosas. Mas a história mostra algo desconfortável. Algumas dessas teorias não eram delírio, eram fatos que ainda não tinham sido revelados. Hoje você vai conhecer 7 casos documentados, confirmados por arquivos oficiais, investigações governamentais e audiências públicas. Histórias que começaram como suspeitas e terminaram como verdades históricas. MK-Ultra, o Programa de Controle Mental da CIA. Em 1953, o diretor da CIA, Allen Dulles, autorizou oficialmente um programa secreto chamado MK-Ultra. O contexto era a Guerra Fria. Os Estados Unidos temiam que União Soviética e China estivessem desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral. A CIA decidiu então estudar como manipular a mente humana. O programa envolveu mais de 150 subprojetos, financiados secretamente em universidades, hospitais, prisões e clínicas psiquiátricas nos Estados Unidos e no Canadá. Entre os métodos utilizados estavam administração de LSD sem consentimento, privação extrema de sono, isolamento sensorial prolongado, hipnose, terapias com eletrochoque em níveis severos. Muitas vítimas não sabiam que estavam participando de experimentos. Um dos casos mais conhecidos foi o do cientista Frank Olson, que recebeu LSD sem saber e morreu dias depois ao cair de uma janela em circunstâncias controversas. Em 1973, quando investigações começaram a surgir, o então diretor da CIA ordenou a destruição de grande parte dos arquivos do programa. Mesmo assim, documentos sobreviventes permitiram que o Senado americano conduzisse audiências em 1975, confirmando oficialmente a existência do MK-Ultra. O programa era real, foi financiado pelo governo e foi mantido em segredo por 20 anos. O experimento da sífilis de Tuskegee. Em 1932, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos iniciou um estudo no Alabama com 600 homens afro-americanos pobres. 399 deles tinham sífilis, 201 não tinham. Os participantes foram informados de que estavam recebendo tratamento para sangue ruim, um termo genérico usado na época. Eles nunca foram informados que tinham sífilis. Em 1947, a penicilina já era um tratamento eficaz e amplamente disponível. Mesmo assim, os pesquisadores decidiram não tratar os pacientes, pois queriam observar a progressão natural da doença até a morte. O estudo continuou por 40 anos. Muitos homens morreram. Algumas esposas foram infectadas. Crianças nasceram com sífilis congênita. O caso só foi interrompido em 1972 após denúncia à imprensa. Em 1997, o presidente Bill Clinton fez um pedido oficial de desculpas em nome do governo dos Estados Unidos. Esse experimento foi real, documentado e amplamente reconhecido como uma das maiores violações éticas da medicina moderna. Operação Northwoods. Em 1962, no auge das tensões com Cuba, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos elaborou um plano secreto chamado Operação Northwoods. O documento, assinado pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, propunha criar incidentes violentos falsos
para justificar uma guerra contra Cuba. As propostas incluíam simular atentados terroristas em cidades americanas, explodir embarcações, sequestrar aviões, criar listas falsas de vítimas, culpar o governo cubano pelos ataques. O plano foi apresentado ao secretário de Defesa e à liderança política. O presidente John F. Kennedy rejeitou a proposta. Décadas depois, o documento foi desclassificado e tornou-se público. A operação nunca foi executada, mas o plano existiu oficialmente. COINTELPRO, o programa secreto do FBI. O FBI criou o COINTELPRO, abreviação de Counterintelligence Program, em 1956. O objetivo oficial era monitorar ameaças à segurança nacional. Na prática, o programa foi usado para espionar ativistas, infiltrar agentes em movimentos sociais, criar desinformação, forjar cartas anônimas, provocar conflitos internos, desestabilizar lideranças políticas. Entre os alvos estavam movimentos pelos direitos civis, grupos anti-guerra, organizações estudantis, líderes como Martin Luther King Jr. O programa permaneceu secreto até 1971, quando documentos foram roubados de um escritório do FBI e enviados à imprensa. Investigações do Congresso confirmaram oficialmente a existência do COINTELPRO e suas práticas ilegais. Vigilância em massa, revelações de Edward Snowden. Em 2013, Edward Snowden, ex-contratado da Agência de Segurança Nacional, NSA, vazou milhares de documentos confidenciais. Os documentos revelaram programas como PRISM XKeyscore, coleta de metadados telefônicos em larga escala. Esses programas permitiam a coleta massiva de ligações telefônicas, e-mails, histórico de navegação, dados de localização. Milhões de cidadãos foram monitorados, inclusive fora dos Estados Unidos. Antes disso, a vigilância em massa era frequentemente tratada como teoria conspiratória. Após os vazamentos, o próprio governo confirmou a existência dos programas. Operação Paperclip. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos iniciaram a Operação Paperclip. O objetivo era recrutar cientistas alemães para trabalhar em projetos militares e tecnológicos americanos. Mais de 1.600 cientistas foram levados aos Estados Unidos. Entre eles estavam especialistas em foguetes, medicina e engenharia militar. Alguns tinham histórico de ligação com o regime nazista. Para viabilizar a operação, registros foram alterados ou suavizados para permitir a entrada desses cientistas no país. A operação foi mantida em sigilo por anos. Hoje é amplamente documentada e reconhecida como parte da corrida tecnológica da Guerra Fria. O APS, Fenômenos Aéreos Não Identificados. Por décadas, relatos de OVNIs foram tratados como fantasia. Em 2017, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou a existência de um programa de investigação chamado AATIP. Em 2020 e 2021, o governo divulgou oficialmente vídeos capturados por pilotos da Marinha, mostrando objetos com comportamento aéreo incomum. O termo OVNI foi substituído por UAP, Fenômeno Aéreo Não Identificado. Relatórios oficiais afirmam que alguns desses objetos permanecem sem explicação conclusiva.
Isso não confirma origem extraterrestre, mas confirma que fenômenos reais foram registrados e investigados oficialmente. Essas 7 histórias têm algo em comum. Todas começaram como suspeitas. Todas foram ridicularizadas. E todas foram confirmadas por documentos oficiais. A história mostra que o rótulo teoria da conspiração nem sempre significa mentira. Às vezes, significa apenas que a verdade ainda não foi revelada. A pergunta final é simples. O que hoje parece absurdo, que pode se tornar fato amanhã?